Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso preparatório para a primeira fase do exame da ordem. Como vocês já sabem, meu nome é Pedro Demore e nesta aula vamos dar continuidade a elementos de conexão. Como disse a aula passada, esse é um tema que nós vamos usar aí no mínimo 3 aulas para conseguirmos esgotar os principais assuntos sobre elementos de conexão. Vou diminuir o tamanho da minha imagem e vamos dar início à nossa aula. Na aula passada eu tratei com vocês sobre o artigo 7º, que versa sobre questões relacionadas a Estado, nome, capacidade e direito de família. Nesta aula vamos tratar sobre os artigos 8º e 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vão solucionar qual a lei do país que será aplicada nestes casos específicos que tratam sobre a lei, sobre o artigo, 8º e 9º da Lei de Introdução. Bom, a lei do local da situação do bem. Vamos lá, o artigo 8º, ele dispõe que se aplicará para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes a lei do país que estiverem situados. A regra do caput é voltada para direitos reais. É a lei do local da situação do bem, ou seja, onde o imóvel está situado, onde o bem imóvel está situado, essa será a lei que será aplicada para dirimir questões relacionadas a ele. Então a regra do caput é simples. Aplica-se a lei do lugar da coisa para regular questões de posse de propriedade sobre bens imóveis. Como também aconteceu no artigo 7º, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de traz questões mais específicas nos parágrafos dos artigos. E os parágrafos dos artigos, do artigo 8º precisamente, que é o que a gente está tratando no momento, ele também traz especificidades em relação ao caput. Até porque o caput diz respeito a bens imóveis. Bens sem localização permanente, ou seja, bens móveis. Para os casos de bens móveis, valerá a lei em que for domiciliado o proprietário do bem móvel. Então, para os bens móveis, a regra específica, uma vez que se presume que os bens móveis acompanham o proprietário. Se presume que o proprietário leve consigo os seus bens móveis. Então, a regra que vai valer nesses casos é a regra do domicílio do proprietário, e não mais do lugar da coisa, como acontece com bens imóveis, que trata o caput do artigo 8º. Bom, a lei do domicílio do proprietário, regime de trânsito e mobilidade, ou seja, bens móveis. Bens móveis, parágrafo 1º, bens imóveis, caput do artigo 8º. Também temos em relação ao penhor. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Ou seja, o penhor é direito real de garantia de bem móvel. Ou seja, nos casos de penhor, valerá a lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada, ou seja, o bem móvel. A doutrina também estabeleceu 2 casos para dirimir sobre qual a lei do país que será aplicada nesses 2 casos específicos que eu vou trazer aqui para vocês. Esses 2 casos eles não estão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? É a doutrina que estabelece. No caso de bens de propriedade intelectual, é o local em que a proteção é invocada, e navios, aeronaves e embarcações é a lei do local da matrícula, do registro do bem. Ou seja, o navio está registrado na Libéria, então é a lei da Libéria que vai valer para dirimir sobre questões relacionadas a este navio. Bom, quanto ao artigo 8º é isso. Eu vou tratar com vocês de forma bem pontual e precisa, porque é assim que a prova cobra. A prova não traz exceções. Eu vou trazer ao final da aula 2 questões que você vai conseguir perceber como é simples, como a prova trata de maneira muito simples esses casos. Então vamos agora tratar sobre o artigo 9º da Lei de Introdução. O artigo 9º, ele versa sobre obrigações, ou seja, contratos. Muitas vezes a gente vê contratos de países, por exemplo, uma empresa
domiciliada no Brasil, firma um contrato com uma empresa domiciliada nos Estados Unidos e eles assinam esse contrato na França. Então, nós sempre nos perguntamos qual lei valerá nesses casos, né? Em que aí nós possuímos no mínimo 3 elementos internacionais juntos. É justamente nesses casos que o artigo 9º se aplica, né? Que é a lei da constituição da obrigação. Ou seja, é a lei em que se constituírem as obrigações onde o contrato foi assinado, no caso. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, seria aplicada a lei francesa e não a lei brasileira ou a lei dos Estados Unidos. É o local em que foram constituídas as obrigações, que foi constituída a obrigação, a celebração do contrato. É a lei do local da celebração do contrato. E também, como ocorre com os artigos 7º e 8º, os parágrafos trazem exceções. E neste caso do artigo 9º, também há uma exceção, que é sobre obrigações a serem executadas no Brasil. Ou seja, quando existe alguma forma de ser executada, essa forma precisa ser observada sob pena de nulidade absoluta do ato. Ou seja, se existir alguma solenidade para a execução do ato, essa solenidade precisa ser observada. Nos casos, por exemplo, em que existem requisitos para o cumprimento da obrigação, da execução do contrato, requisitos trazidos pela lei brasileira, por exemplo. Esses requisitos precisam ser observados. No exemplo que eu trouxe para vocês, a lei francesa seria a lei aplicável para resolver questões sobre esse contrato. Mas, caso esse contrato trouxesse uma forma especial de execução, e essa execução teria que ser cumprida no Brasil, essa forma, essas solenidades de execução precisariam ser observadas, sob pena de nulidade, como traz o parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Ou seja, os requisitos precisam ser observados apesar de ser aplicada a lei estrangeira. Bom, é isso. Vamos para as nossas 2 questões que já caíram na primeira fase do exame da ordem. Questão número 1. Em junho de 2009, uma construtora brasileira assina, na cidade do Cabo, África do Sul, contrato de empreitada com uma empresa local, tendo por objeto a duplicação de um trecho da rodovia que liga a cidade do Cabo à capital do país, Pretória. As contratantes elegem o foro da comarca de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas. Um ano depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos de mediação das obras e não conseguem chegar a uma solução amigável. A construtora brasileira decide, então, ajuizar na Justiça Paulista uma ação rescisória com o objetivo de colocar termo ao contrato. Com relação ao caso hipotético acima, é correto afirmar que então, uma construtora brasileira assinou na cidade do Cabo, África do Sul, o contrato de empreitada. Então, qual foi a lei do local da celebração do contrato? Qual foi o local da celebração do contrato? Cidade do Cabo, África do Sul. Qual lei valerá neste caso? Qual lei será aplicada? A lei sul-africana. Apesar dos contratos poderem poder eleger o foro para dirimir questões relacionadas a ele, a lei aplicada é a lei do local onde foi assinado o contrato. É a lei do local da celebração do contrato. Vamos lá, alternativa A. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide, pois o foro para dirimir questões em matéria contratual é necessariamente a do local onde o contrato é assinado. Bom, como disse para vocês, as partes podem escolher qual foro é competente para dirimir questões relacionadas ao contrato. Isso não quer dizer que é a lei brasileira que será aplicada, mas sim que o juiz brasileiro é competente para resolver questões relacionadas àquele contrato. Então, a alternativa A é incorreta.
B. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação sul-africana, pois os contratos se regem pela lei do local de sua assinatura. Nos parece perfeita a afirmação, né? É exatamente isso. Esse é o ponto principal que traz o artigo 8º da Lei de Introdução. C. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. Bom, não é isso. Não é isso que vimos na aula passada e não é isso que estamos vendo hoje. E não é isso que traz a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro. Letra D. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá se basear na legislação brasileira. Até aí já a afirmação já é incorreta. Então, a afirmação certa é a letra B. A alternativa correta é a letra B. Vamos então para a segunda questão. Bom, gente, eu trago questões em todas as aulas porque, pelo menos para a primeira fase do exame da ordem, é a forma que eu acredito ser mais correta de estudar. Eu acho que a gente sempre precisa relacionar como a banca cobra, como a banca traz os assuntos que a gente estuda, porque são muitos assuntos. É impossível ler doutrina sobre todos os assuntos. Eu acho que essa é a forma mais técnica de estudar para a primeira fase do exame da ordem, resolvendo questões. É sempre estudar o assunto e resolver questões. Pelo menos foi assim que eu fiz, pelo menos foi assim que eu vi muita gente fazendo também e tendo, tanto eu quanto as outras pessoas que eu vi, bons resultados na primeira fase. A segunda fase já é uma outra abordagem, mas como a gente está tratando para a primeira fase, é assim que eu vou trazer para vocês. É assim que eu trouxe e é assim que eu vou fazer. Segunda questão. Uma sociedade brasileira sediada no Rio de Janeiro resolveu contratar uma sociedade americana, sediada em Nova York, para realizar um estudo que lhe permitisse expandir suas atividades no exterior para poder vender seus produtos no mercado americano. Depois de várias negociações, o representante da sociedade americana veio ao Brasil e o contrato de prestação de serviços foi assinado no Rio de Janeiro. Não há no contrato uma cláusula de lei aplicável, mas alguns princípios do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, é isso que significa essa sigla, foram incorporados ao texto final. Por esse contrato, o estudo deveria ser entregue em 6 meses. No entanto, apesar da intensa troca de informações, passados 10 meses, o contrato não foi cumprido. A sociedade brasileira ajuizou uma ação no Brasil, invocando a cláusula penal do contrato, que previa um desconto de 10% no preço total do serviço por cada mês de atraso. A sociedade americana, na sua contestação, alegou que a cláusula era inválida, segundo o direito americano. Conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, qual é a lei material que o juiz deverá aplicar para solucionar a causa? Bom, onde o contrato foi assinado? Esse é o ponto-chave. Quando você, aluno, ler a questão e ver que se trata de contratos envolvendo elementos internacionais e elementos brasileiros, ou só elementos internacionais, mas com certeza vai ter um elemento brasileiro, a questão é encontrar o local onde foi assinado o contrato. Nesse caso, o contrato de prestação de serviço foi assinado no Rio de Janeiro. Então, qual é a lei aplicável para dirimir questões relacionadas a este contrato? É a lei brasileira. Então, vamos para as alternativas. A lei brasileira, pois o contrato foi afirmado no Brasil. B. A lei americana, pois o réu é domiciliado nos Estados Unidos. C. Os princípios do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, porque muitas cláusulas foram inspiradas nessa legislação. A lex mercatória, porque o que rege o contrato internacional é a prática internacional. A letra D está incorreta e sobre lex mercatória, com certeza o outro professor, Afonso Barros, tratou sobre esse assunto, acredito que nas primeiras aulas. Então, caso você não saiba o que é lex mercatória, eu recomendo você assistir às aulas do professor Afonso Barros, que foi assim que dividimos as matérias para a primeira fase do exame da ordem na matéria de Direito Internacional Privado.
Então a alternativa correta é a letra A. Bom, ficamos assim por hoje. Na próxima aula eu vou tratar com vocês também sobre... Eu acredito que eu vou conseguir terminar todos os elementos de conexão na próxima aula. Se não, aí teremos uma quarta aula sobre elementos de conexão. Mas é isso. Muito obrigado, bons estudos e até mais.